O título dessa mensagem é Florescendo e Frutificando no Propósito de Deus para mim. Florescendo e frutificando no propósito de Deus para mim. Ficou meio longo o título. Até pensei em falar só no propósito de Deus, mas você vai entender o porquê é tão importante desde o título enfatizar para mim. Salmo 92, verso 12, está escrito assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. A Bíblia está dizendo que o justo vai florescer plantado em lugar específico, mas também segundo propósito específico. Cada justo tem o seu propósito específico em Deus. Perceba que o salmista fala da palmeira e também fala do cedro no Líbano. Depois ele fala do justo. O justo pode ser plantado como palmeira? Pode ou não pode? Pode, porque está dizendo aí no verso 12. Cadê o verso 12 que eu estou citando ele? O justo florescerá como a palmeira. Mas também está dizendo que ele crescerá como quem? O cedro no Líbano. Ele pode crescer, ele pode florescer. O que ele não pode perder é a sua identidade em Deus, quem ele é em Deus. Você é uma pessoa única diante de Deus. E a grande ou maior parte dos conflitos que a humanidade vive é tentar viver fora do seu propósito. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim das suas delícias, no jardim do Éden, Deus disse: olha, vocês devem crescer, vocês devem lavrar a terra, vocês devem guardar a terra. Especificamente o homem recebeu esse encargo de Deus, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão você vai morrer. A serpente vem e diz assim: se existe a árvore, e se existe o fruto, e se Deus sabe como é que é, quer dizer que Deus já provou desse fruto? Come também. Não era propósito de Deus o homem participar daquele fruto, porque o homem é corruptível, Deus é incorruptível. Deus conhece o mal, mas não é contaminado por ele. Deus conhece o diabo. Deus conhece pensamentos ruins das pessoas, mas Deus não é contaminado por isso, mas nós somos influenciados. Então quando Deus nos barra, nos breca e diz: não passa daqui, por mais que a gente fique curioso, que se tem uma coisa que mexe com a gente é proibição. Gente, eu vou fazer, em outubro agora, provavelmente a gente vai ter oficina de casais. E o pessoal do Ministério Casais de Amor me lembra, eu vou ministrar aos casados o seguinte: tem que fazer Glaucio, a gente tem que fazer uma arte bem bonita assim: casados, é proibido fazer sexo. Alguns já entenderam e já estão dando glória a Deus. Outros estão com vergonha da glória a Deus porque vão acabar assumindo que a coisa está feia lá em casa. Lá em casa é eles, né? Não eu. Por quê? É proibido fazer sexo com a esposa, com o marido? É. Ai, pastor, o senhor está falando esse termo? Ô, meu irmão, pelo amor de Deus. Proibido. Aí é capaz do irmão chegar interessado na irmã. A irmã chegar interessada no irmão. Isso aos casados. Quem está entendendo aqui, diga amém. É psicologia inversa. A hora que falou que não pode, naquela noite tem rebuliço na vida do casal. A hora que falou que está tudo liberado, fala assim: ah não, a gente pode ser amanhã, pode ser outro dia. A gente tem a vida inteira pela frente. Faz anos que estão falando que tem a vida inteira pela frente. Gente, isso é igual a viagem, isso é igual dói. Isso é igual a reeducação alimentar, para não falar dieta. Isso é igual o curso de inglês, ou de qualquer outro curso. Isso é igual se apresentar para o ministério. Isso é igual começar a lavar a louça, varão. Isso é igual honrar o marido, varoa. A gente tem que parar de procrastinar. É agora a hora, a gente tem hoje para viver. E na presença de Deus. No propósito para o qual fomos criados. Quando falo o propósito para o qual Deus nos criou, tem promessas, mas há limites, porque os limites nos protegem para vivermos a realização das promessas.
Os limites, vou dizer de novo, nos protegem para vivermos a realização das promessas. Fora dos limites, as promessas não se realizam ou são desperdiçadas. Então, entenda quem você é em Deus. Como, para que Deus lhe plantou? Qual é o momento da sua vida? Perceba que só aqui no verso 12, o salmista está tratando de duas fases da vida. Duas. Uma de florescer e uma de frutificar. Florescer, um paralelo como a palmeira. Crescer, melhor dizendo, como o cedro do Líbano. Eu preciso entender qual é o propósito para que Deus me criou especificamente. E vivê-lo na sua integralidade. E acreditar que aquilo realmente é o melhor de Deus para mim. O cedro do Líbano, só para entender. O cedro do Líbano, nos seus primeiros anos, ele chega a crescer 5 centímetros para cima. Quem olha fala assim, nossa, não vai vingar, não deu certo. Mas para baixo, ele já cresceu 1,5 metro. Ele continua crescendo, principalmente no início, muito mais para baixo do que para cima. Porque ele sabe que ele foi criado para suportar as alturas. Eu vou dizer de novo, e tem gente que vai agarrar essa bênção aqui. Ele entende que demora o processo dele de crescimento, se aprofunda as raízes, é bastante tempo onde ninguém vê, é bastante tempo no oculto, é bastante tempo no particular, é bastante tempo sem ser aplaudido, é bastante tempo sem ser visto, é bastante tempo sem ser notado, mas está crescendo, está ampliando, está faltando água, ele busca o lençol freático, ele vê uma rocha, ele abraça ela e passa, e continua, porque ele entende que ele foi criado para ser muito grande, então ele não pode desistir. Ele não pode ser raso. Ele foi criado, vou dizer de novo, e tem gente que vai agarrar com tudo agora. Ele foi criado para ser muito grande. E para ser muito grande e não cair, tem que ter profundidade na raiz. Falamos disso na quarta passada. Eu não queria falar muito do cedro do Líbano hoje, mas vou falar um pouquinho. Ele vai em busca, ele não é acomodado. Está faltando água na terra, sabe o que ele faz? Aprofunda a raiz e procura o lençol freático. Ele não vai morrer, ele não vai secar, só porque não está chovendo, ou porque não estão regando, como infelizmente nós muitas vezes, mimados e imaturos que somos, fazemos. Ô irmão, por que você não está indo na igreja? Porque ninguém percebeu que eu parei de ir. Espera aí, a sua razão de ir à igreja é as pessoas perceberem que você foi. Gente, pelo amor de Deus, todos nós precisamos ser bem recebidos na igreja e amados, amém? Mas quando isso vira motivação, Deus vai fazer todo mundo te desprezar. Eu estou falando, Deus vai fazer todo mundo esquecer de você. Só para tratar maturidade na sua essência. E na minha também. E aí volta para mais uma mensagem que a gente ministrou. Imaturos e mimados vivem frustrados. Nós tocamos flauta, Jesus falou assim, eu comparo essa geração com meninos mimados. Nós tocamos flauta e ninguém dançou. Cantamos uma canção de lamento e ninguém chorou. Não, eu vou ver o propósito de Deus na minha vida. Não estão me regando, eu vou buscar água. Ninguém me convidou para ir para a igreja, mas eu vou. Tem que fazer igual a Manu. Manu tem o quê? 8 anos? 8 anos. A Manu, nas viradas de intimidade, mandava mensagem. Padrinho, mandava para o Nego e para a Dani. Vocês passam para me pegar? Arrumava a mochilinha dela, olhava para o Lu e para a Glaucia, falava, tchau, desviados, eu estou indo para o culto da madrugada. Vou orar por vocês. Os viados não, brincadeira. O resto é tudo verdade. Vou orar por vocês. Papai e mamãe não podiam vir, porque estava cuidando do vovô. Ela quis vir. E eu estou dando só um exemplo. Irmãos, eu lembro logo recém-convertido, eu com a minha família, eu, meu pai e minha mãe, eu cheguei em casa e a gente se arrumando para ir para a igreja uma segunda-feira, a gente recém-convertido, no início, quando a gente se converte, parece que o mundo resolve cair na nossa cabeça mesmo. E tudo lascado, a casa indo ao leilão, um carro que tinha, eu dei perda total nele, o outro carro que tinha consórcio estava com busca e apreensão. Quando a gente vai sair, eu vou abrir o portão para tirar o carro da garagem, tem um senhor lá, com uma pranchetinha. Coitado, gente, isso é uma profissão, um emprego que eu não queria ter na vida, é oficial de justiça. Esses caras devem passar cada apuro, cada aperto por aí nas quebradas. Imagina você entrar na quebrada para arrancar o carro que o cara não pagou. O cara diz, não encontrado.
Não estava em casa, não chegou a 3 quarteirões do endereço. Ele chegou e falou, vim levar o carro. Eu, meu pai e a mãe olhamos um para o outro. Tá bom. O que tem que assinar? Tira as coisas do carro. Ficamos felizes? Lógico que não. Alguns aqui já ouviram esse testemunho. Testemunho, pastor, isso é testemunho? Porque depois, 1 ou 2 semanas depois, pegamos o carro, quitamos e tiramos outro carro praticamente zero, porque Deus mudou a história. Mas naquele dia foi chave. Aquele dia foi fundamental. Porque quando ele levou o carro, e era uma segunda-feira, nem era o dia dos cultos principais na igreja, mas nós tínhamos um compromisso, uma sede, aquela sede do primeiro amor, que muitos vão perdendo ao longo da caminhada, que todos nós, se não vigiarmos, perdemos. Eu olhei, em Ribeirão Preto tem mototáxi. Eu olhei, falei, eu vou de mototáxi. Eu lembro que era R$2, R$3, sei lá, na época. Aí meu pai virou, não, eu vou não sei o quê. Aí minha mãe, não, então vamos não sei o quê e tal. Eu sei que cada um se virou de um jeito, nós fomos para a igreja. Para o culto aquele dia. 2 ou 3 semanas depois, o carro estava de volta lá. E tinha um mais novo do que aquele. Minha mãe entrou num consórcio e falou, em nome de Jesus, nós estamos honrando a Deus. Eu vou ser contemplada no primeiro sorteio. Ela podia falar isso sobre a minha vida, profetizar. Eu vou ser contemplada no primeiro sorteio. Gente, ela não tinha pago a parcela, foi contemplada. Porque quando ela fechou lá com o rapaz, ele falou, você pode me dar um cheque para tal dia, tal dia. O cheque ainda não tinha nem compensado. Ela já tinha uma carta de crédito para tirar um carro zero. O que é isso? Sorte? Ah, irmãos, não. Eu creio no meu Deus. Mas foi naquele dia. Era pecado voltar para dentro de casa e dizer assim, não deu, hoje não vamos. Era pecado? Não, mas nós perderíamos uma oportunidade de contornar a situação difícil e aprofundar a nossa raiz. Esse desafio que você e eu estamos vivendo hoje vai mostrar quem nós somos e o quanto queremos crescer. O cedro, ele contorna também a rocha, além de procurar água. Então isso aí ficou claro. Ele procura o seu alimento. Ele não precisa que ninguém... Gente, pelo amor de Deus, em algum momento a gente está fragilizado, machucado, ferido, precisa que alguém carregue no colo. É normal. Porque a gente não pode viver em função disso. Amém? Ele, além de buscar o próprio alimento, ele tem um compromisso dele. Assim como nós com Deus. Quando ele vê uma rocha, ele não para magoado. Ele contorna. Só que ele não apenas contorna, ele abraça aquela rocha. Não por acaso. Jesus é a rocha. Que aí o verso 14, põe para mim por favor. Não, o 14 não, 15. Perdão. Para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha. Eu passo, me agarro, me firmo nele. O que é isso aí? É quando Jesus entra no nosso caminho e diz assim, ei, vou te consertar aqui. Ó, eu estou permitindo você encarar um desafio aqui. Então assim, eu vou me agarrar em ti e vou adiante. Meu irmão, o desafio que a gente está vivendo está dentro da permissão de Deus. Se Deus não permitisse, a gente não estaria vivendo esse desafio. Então agarra Jesus e vai adiante. Não rejeite quando Deus lhe corrigir, não rejeite quando Deus lhe permitir passar por uma luta, mas se agarre na palavra, se agarre na rocha que é Jesus e continue aprofundando as suas raízes, porque o projeto de Deus, o propósito de Deus é te fazer crescer. Ele vai adiante. Ele vai adiante porque ele tem um propósito. O que é? O verso 15, anunciar que o Senhor é reto. Eu creio, irmãos, que a superação que nós vamos mostrar, e já estamos mostrando, no meio de um tempo tão difícil, vai anunciar a grandeza, a glória, o poder, a virtude, o amor, a graça, a bondade de Deus, para aqueles que ainda não conhecem. Os nossos testemunhos vão anunciar que o nosso Redentor está vivo, agindo em nosso favor. Agora, todo mundo desfruta disso? Todo mundo cresce assim? Todo mundo vive para anunciar a glória de Deus? Malaquias 3, vamos lá. Malaquias capítulo 3. E para quem já está esperando o pastor ler o verso 10 ou o verso 8, falar de dízimo, sinto-lhe desapontar, não tem só o dízimo em Malaquias, tem muita coisa boa. Tem gente que já fica até assim com medo, assustado, de tão canguinha que é. Malaquias 3,18 é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. Então vereis outra vez o quê? A diferença entre o justo. Lembra que falou que o justo plantado nos átrios, na casa de Deus, guarda isso.
entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não, sempre haverá diferença. Nós fomos criados para crescer, para florescer, para frutificar, mas infelizmente nem todos se posicionam assim. Nem todos assumem sua posição, nem todos assumem o propósito de Deus para a sua vida. Tem gente vivendo em função do propósito alheio, e tem gente vivendo sem propósito, vivendo por viver. Tem gente que não sabe nem por que está vivendo. Eu estou aqui, pastor, sei lá, até Deus decidir me levar. Não, você está aqui para a glória de Deus. Eu não pus no meu esboço, mas põe Isaías 43, 21 para mim. Você está aqui, eu estou aqui para a glória de Deus. Em Gênesis, Deus diz que nos criou e nos mandou crescer, frutificar e povoar a terra. Amém? E em Isaías 43, 21 diz: esse povo que formei para quem? Para mim, eu sou de Deus. Mais alguém aí? Para que me desse louvor. Você tem propósito. Olha para essa pessoa tão linda e preciosa que Deus pôs do teu lado hoje e diga: você tem propósito. Se até hoje você não sabia, a Bíblia diz que é para a glória de Deus, é para dar louvor ao nome dEle. Agora você vai ver o perigo de não dar louvor, de ser uma pessoa murmuradora. Eu poderia citar alguns textos da Bíblia. Eu poderia falar de Mical. Mical para mim é um exemplo que todo cristão precisava ler. Mical era filha de Saul, casou com Davi, foi dada a Davi como promessa. Saul disse: quem derrubar o Golias, a família não paga imposto nunca mais. Aí a gente vai em várias mensagens. Quando Pedro fala que Jesus tinha que pagar o imposto, Pedro falou uma bobagem, porque Jesus é da raiz de Davi. E a casa de Davi, estatuto perpétuo, não vai pagar imposto em Israel. Pedro já errou a mão ali. Saul disse: vai ter uma casa junto do palácio e vai casar com a filha do rei. Olha só, além de riquezas e tal e tal e tal. E Mical. Davi está feliz, está voltando feliz, celebrando na presença de Deus. E nós vamos falar da arca daqui a pouco. Aí quando Davi está voltando, ele vem dançando no meio do povo, celebrando. Gente, eu vou dizer, eu precisava ministrar uma vez por mês, ou mês sim, mês não, sobre a Mical. A Mical é aquela pessoa que acha que para ser cristão tem que viver de cara feia. Paz do Senhor, irmão. E tem gente que você der a paz e fala: que paz o quê? Nós estamos em guerra. Ou estamos em guerra, mas na minha alma há paz, porque eu estou em Jesus. Estou em guerra contra principados e potestades. A Bíblia diz que a nossa luta é contra eles, não é contra carne e sangue. Eu estou em paz porque eu sei quem luta em meu favor. Irmãos, eu lembro de uma ocasião, no ano passado. A gente teve o seminário de Jeová Jireh aqui em outubro. Quando foi em novembro, eu fui até Ribeirão... Não, foi em novembro. Quando foi em dezembro, eu fui até Ribeirão Preto. E eu estava com meu pai, no dia que eu tinha que pagar a fatura do cartão de crédito. E eu mostrei para ele, meu pai falou: misericórdia. A fatura era mais de 40 mil reais. Pastor, a igreja está dando dinheiro, hein? Não, a igreja não dá dinheiro, não. A gente tinha um seminário que o pessoal pagou as inscrições, os que pagaram. Não é que aproveitando para falar nada não, mas... eu paguei o hotel. Estou devendo ninguém. Eu paguei o hotel. Minha parte eu fiz. Porque eu quero andar de cabeça erguida diante de Deus. Pastor, quanto tempo para caducar a dívida com a igreja? Bom. Aí, olha que eu mostrei para meu pai assim, ele falou: misericórdia, Jesus amado. Eu não dormi o mês inteiro pensando, eu falei: que isso, pai, eu vou pagar aqui, ó, tal, não sei o quê. Mas se tem o dinheiro? Eu falei: não tenho tudo não, tem uma parte. Mas e aí? Eu falei: usa o limite. Mas e aí? Eu falei: depois entra. Não, mas você está doido. Eu falei: não, pai, eu só estou vivendo para a glória de Deus. Deus pode me deixar até os 45 do segundo tempo com acréscimo, mas Ele nunca vai me desamparar. Quanto nós estamos devendo isso aí? Absolutamente nada, pagamos tudo. Irmão, quantas experiências já viveu com Deus que qualquer pessoa de fora não entenderia, ficaria doido, arranca os cabelos. E pelo amor de Deus, eu não estou falando de quem já não tem cabelo, ou tem pouco. Mas o desespero, e a gente consegue às vezes manter a calma. Não é toda hora não, tem hora que a gente também é o que arranca os cabelos e o outro mantém calmo. Mas a gente precisa se lembrar que a gente está em Cristo, amém? Cuidado, você foi criado para dar louvor. Foi criado para a glória de Deus, não para murmurar. Mical fica murmurando, chamando Davi de vagabundo.
chamando Davi, Davi assanhado, safado, dançando no meio das mulheres. Davi está celebrando na presença de Deus, está feliz. O que acontece? Naquele dia, ela da janela, amaldiçoando Davi no coração dela, murmurando, praguejando, Deus falou assim: Mical, teu ventre não gera. Mical morreu sem dar filhos. Por que não gera? Porque Deus não quer multiplicar murmuradores, Deus quer multiplicar adoradores. Deus quer multiplicar adoradores. Quer um dia frutífero? Quer um dia fértil? Não murmure. Quer um dia produtivo? Não murmure, glorifique a Deus. Esse povo que criei, para que me desse louvor. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, que serve a Deus e que não serve. Eu sirvo a Deus como? Dando louvor a Ele. Eu sirvo a Deus como? Vencendo, superando cada desafio, amando, perdoando o meu próximo, a fim de anunciar que não é porque eu sou bom que eu perdoo, mas porque Deus é bom e me perdoou também, eu perdoo. Eu amo porque Deus é bom e eu sou ruim. Nossa natureza é ruim, nós nascemos em pecado, a Bíblia diz. Mas mesmo assim Deus nos amou. Deus nos amou. Não abriu mão de nós. Agora a diferença vai ser vista agora e na eternidade. No juízo eterno a diferença vai ficar escancarada. Mas as diferenças, assim como os pequenos juízos que eu ministro de vez em quando aqui, nós vivemos pequenos juízos, gente, quase que diariamente. O que são os pequenos juízos? Semeadura e colheita. O que eu fiz e qual é a reação, lei de ação e reação, pequeno juízo. E glória a Deus pelos pequenos juízos, eles nos mantêm na linha. É igual tomar o choque pequeno. O choque pequeno, apesar de doer, nos protege de tomar o choque fatal. Irmãos, Deus está nos encorajando a desfrutar da diferença de quem serve, não de quem não serve. Olha essa diferença claríssima em Números 17. Não basta fazer, tem que fazer para a glória de Deus. Números 17. Nós lemos lá em Salmo 92 que vai dar fruto até na velhice. Pastor, eu quero dar muito fruto. Não é só dar fruto, é dar fruto para a glória de Deus, amém? Números 17. Eu estava compartilhando, falando com o Zé Paulo, que até ontem, irmãos, eu estava um pouco preocupado, que eu falei: Senhor, eu estou sem inspiração para pregar amanhã. Deus, o que vai ser de mim amanhã? Eu tenho mensagem muito boa de domingo, que a gente começou e vai dar continuidade, estou ansioso para continuar. Eu falei, mas de quarta, eu achei que a quarta passada a mensagem não fluiu tanto, e eu não estou, e eu vim orar hoje às 5, falei, Deus, me dá uma mensagem, me dá uma palavra, Deus, me dá uma palavra. Irmãos, quando acabou o dia hoje, final da tarde, eu terminando de anotar a mensagem, falei, Deus, eu vou ter que transicionar essa mensagem para uns 2 domingos. Eu recebi no primeiro momento? Não. Eu tinha no primeiro momento? Não. Mas eu fiquei ali na presença de Deus. Irmãos, esse mês é mês de perseverança. Só vai florescer e frutificar quem perseverar. Hoje eu aqui orando. E no primeiro momento, hoje parece que eu estava meio, não sei, meio frio, meio estranho. E fiquei, dali a pouco, irmãos, eu fiz uma curva aqui, pegou fogo. E eu virei, mas o que foi? Eu comecei a falar assim, Deus, não sei, está meio estranho o negócio aqui. Não tinha nada demais, diferente. Falei, mas parece que está demorando para aquecer o carro, né? Não está tão frio assim. Eu falei, mas eu sei que o Senhor me ama. Quando eu comecei a falar que Deus me ama, irmão, eu quero encorajar você hoje. Me lembre, quando eu terminar a mensagem, quando a gente for começar a orar, nós vamos gastar uns 30 segundos só dizendo, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. E eu falando, Deus me ama, irmão. Quando eu virei aqui perto, onde está a Fernandinha aqui, gente, parece que eu comecei a fortalecer, o fogo começou a pegar, irmão. Quando eu cheguei ali perto, onde está a Letícia, irmão, eu já estava quase no sapatinho de fogo. O João e o Tiago estavam aqui na oração, não sei nem se vocês perceberam que eu estava orando meio quietinho, daqui a pouco comecei, irmãos, persevere, Deus te ama. Continua. Olha a importância da diferença de viver, florescer e frutificar dentro do propósito de Deus para a sua vida. Números 17, verso 1. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara ou um bordão. Tá? Uma vara, e toma deles uma vara por cada casa paterna, de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás, olha aí, o nome de cada um sobre a sua vara, porém o nome de Arão
escreverá sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. Por que Deus mandou fazer isso? Estava acontecendo uma murmuração, uma crise. Moisés foi para o monte, 40 dias e 40 noites, jejum e oração. Ali Deus deu a Moisés as tábuas da lei, ali Deus deu instrução, ali Deus falou e tal, e algum tempo atrás ministramos desse respeito. Por que Moisés ficou 40 dias e 40 noites em consagração? Irmãos, uma das coisas que eu creio que faz sentido para mim, Deus queria dar algo tão íntimo a Moisés naquele momento, que Deus tratou Moisés, moldou Moisés à semelhança dos anjos. Porque a Bíblia diz que os anjos não comem, não bebem, não casam, não dão em casamento. Moisés fica 40 dias e 40 noites ali, só desfrutando da glória de Deus, só pegando uma amostra grátis do que vai ser a eternidade. Moisés desce cheio de glória, mesmo que ele não soubesse, porque não tinha espelho. Desce cheio de glória de Deus. Só que ele desce com um recado: Arão, meu irmão, vai ser o sacerdote da nossa nação. Gente, você nunca parou para pensar no conflito que isso aí dá? Nepotismo espiritual. Por que que tem que ser irmão do Moisés ser o sacerdote? Nós estamos falando no meio de príncipes. São 12 tribos príncipes, escolhidos e nomeados por Deus. E começa a haver um ciúme. Cuidado, porque príncipe e princesa também contamina. Os que foram espiar a terra prometida foram príncipes. Os que inflamaram aqui e juntaram uma rebelião e morreu gente, eram príncipes. Quem fez uma rebelião no céu era um anjo. Qual é o meu termômetro? Está na palavra? Está de acordo com Deus? Então amém. Se a pessoa que mais te abençoou na vida começar a falar fora da palavra, ame aquela pessoa, ore por ela, lute por ela, para ela voltar para Jesus, mas não siga os conselhos nem a influência dela. Quem quer que seja. Não, pastor, pode ser o senhor, pode ser quem for. Saiu da palavra, não siga a influência. Não estou falando para desprezar, jogar no lixo. Ah, o Luiz foi benção na minha vida. Agora que ele está meio assim, ele que vai para o inferno, se lasca, miséria, estou nem aí para ele, vou dar as contas. Não, meu irmão, não é assim. Não, veio tentar me contaminar, dá licença, irmão, eu não vou ficar nisso aqui, porque isso não é para a glória de Deus. Vou de novo, Luiz, eu te amo, mas não é para a glória de Deus, então eu vou sair. Eu não dou as costas, eu não desprezo, eu não zombo, está dando para entender? Mas eu não vou andar junto com ele, porque vai me contaminar. Os príncipes começam a falar entre si, e há uma murmuração. O capítulo 16 fala sobre essa murmuração, e Deus se aborrece com aquela murmuração. Aí Deus chama Moisés e fala: Moisés, faz o seguinte, pega todos os príncipes aí, manda cada um pegar uma vara, e escrever o nome da tribo, e trazer diante de você. Alguém está em vantagem? Não, todo mundo igual. Verso 4. E as porás na tenda da congregação. Congregação, ajuntamento. Deus não quer dividir ali sua nação, seu povo. Perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram contra vós. Presta bem atenção, olha Deus falando: eu vou fazer cessar a murmuração contra mim. Mas aquele povo não está falando Deus é mau e escolheu o Arão. Aquele povo está dizendo: Moisés, você está nos enganando, nós queremos servir a Deus. Irmão, gente fingindo ser espiritual também arruma confusão, porque parecia espiritual a conduta deles. Por que é o irmão de Moisés? Tem alguma coisa errada? Não. Ô Moisés, você já é o líder, vamos escolher de outra família. Irmão, deixa eu explicar uma coisa: igreja não é lugar de democracia. Já vamos começar por aí. Pastor, vamos fazer uma votação para ver que cor que pinta a igreja. Se a gente abre uma igreja na China, se a gente abre uma igreja em outro estado. Desculpa, irmão, pode a igreja inteira estar contra. Se o Espírito Santo de Deus falar com o Moisés que é para abrir, Moisés tem que abrir. Você vê que sai poucos, amém? Porque tem gente que fala: não, pastor, eu quero votar. Se eu não der meu aval, eu saio. E a igreja continua sendo igreja, eu saindo ou você saindo. A igreja continua sendo igreja, gente. O que não pode é a essência da igreja sair da presença, da palavra, da direção
de Deus. Isso não pode. Não é democracia. Claro que existem assuntos que nós conversamos, compartilhamos, não é errado. Aqui todo mundo é maduro ou está no processo de maturidade para entender o exemplo que eu estou dando, amém? Mas existem decisões que são soberanas, absolutas, elas vêm de Deus e não tem o que questionar. Quando o povo começa a murmurar contra Moisés, Deus entra em cena e diz assim: Moisés, seguinte, eles estão murmurando contra mim, porque quem deu o comando, quem deu a ordem que Arão seria o sacerdote, fui eu. O que eles estão falando mal de você, estão falando de mim. Ai Deus, eu vou falar mesmo. Quando a Bíblia fala que a mulher deve honrar o marido como ao Senhor, quando a mulher desonra o marido, ela está falando que o Deus dela é um vagabundo. Seu vagabundo. Deus diz assim: é assim que você me honra? Agora, lógico, pelo amor de Deus, viu? O marido bate na mulher, vai falar que ela vai falar: ai amor, é Deus fazendo vara da correção. O diabo. Nós estamos falando dentro da palavra, amém? Quando manda o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, quer dizer que Deus não vai fazer mal à sua igreja, Ele só faz o bem, Ele se sacrifica por ela. Aí Deus equilibra as coisas para ninguém ficar em vantagem. Um tem que honrar, respeitar, o outro tem que se sacrificar, ou seja, empatou. Mas cada um tem sua direção, seu propósito específico. Porque se ficar uma coisa abstrata, olha, se entendam, gente, é muito abstrato. Vai dar confusão. A gente sabendo o que é certo na vida, dá confusão ou não dá? No trabalho, cada um sabendo o que é certo, dá confusão? No relacionamento familiar, dá confusão? Na igreja, no país, imagina se falasse, cada um faz o que quer. Então Deus estabelece tudo para organizar. E Deus falou, é o Arão. Ah, não quero. Não quer sujeitar o Arão? Beleza, faz parte da turma dos rebeldes. Tem gente que diz assim, não presto conta, não falo, faço a minha vida. Fica à vontade. Não pense que você vai viver tudo que Deus tinha para você. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Porque quem compra essa briga é Deus. Arão não entrou na briga. Arão é aquele cara, sabe quando a gente escolhe alguém, a pessoa está assim, tímida. Não, pode deixar ele no meu lugar. Pode. Não, faço questão, você veio aqui para ir. Não, pode deixar, eu nem ligo. Quem já passou por isso? Diga eu. Que a gente não venha passar sendo o chato que está implicando. Mas a gente é constrangedor. Quando a gente está ali do lado, o Arão devia estar assim, não, o Moisés e tal. Mas era um propósito de Deus com Arão. E os outros príncipes estão querendo entrar num propósito que não é deles. Estão querendo viver algo que não é deles. Eles são príncipes. Gente, eu não estou falando de pessoas quaisquer. Isso está claro? São príncipes. São bênção. Não vão ser diminuídos por causa disso. Só tem que parar de ficar brigando para tentar viver um propósito que não é o seu. Chega de nos desgastarmos lutando para ser quem Deus não nos criou para ser. Cedro é cedro, palmeira é palmeira. Rogério é Rogério, Antônio, Benedito, Estevão, Augusto. Cada um foi criado com o seu propósito exclusivo em Deus. Eles vão brigar e Deus diz assim, a murmuração deles contra vocês, Moisés, contra você e Arão, é contra mim, porque quem decidiu isso fui eu. Manda trazer, escreve o nome, coloca diante de mim, que eu é quem vou resolver isso aqui. Eles estavam disputando uma autoridade que não tinha sido dada a eles. As outras tribos estavam disputando uma autoridade que Deus não deu a eles. Irmão, não brigue por uma autoridade que Deus não te deu. Se Deus der, glória a Deus. Se não der, amém. Eu vejo isso em família, como falei, é a mulher querendo ser o marido, e o marido é um banana, não sendo nem marido, nem esposo, nem filho, nem nada, só sendo banana mesmo. Eu vejo isso, o filho querendo passar por cima dos pais, e achando que pode tudo, e põe o filho um mês para sustentar. Ah, você quer mandar aqui? Ótimo. Esse mês está aqui as contas da casa, está toda a situação para resolver. Fica à vontade. Eu vejo pais sendo frouxos com os filhos, não exercendo autoridade. Eu não estou falando sobre ser cruel, não estou falando disso. Todo mundo aqui já conhece, sabe que a gente está falando em Cristo, amém? Eu vejo funcionário reclamando do seu supervisor, reclamando do empregador, descendo além e dizendo isso, aquilo, aquilo outro. Mas se colocar ele 15 minutos lá, ele pede a morte, pede as contas e sai correndo. Eu vejo liderados dentro da igreja. Eu vou só percebendo alguém dando umas respostas meio atravessadas, e eu falo, o diabo está entrando ali. É porque é o diabo que entra, não é o Espírito Santo não. Para semear a contenda contra a tua liderança, é o diabo que entra.
Uma confusão? Teve morte nesse dia. É Deus que entrou para trazer morte? Mas eu acho que eu sou mais capaz do que aquela pessoa. Senhor, quando o Senhor entender que é para mim, eis-me aqui. Enquanto o Senhor não entender, glória ao teu nome. Como já vi gente querendo viver o que Deus não chamou para viver. Irmãos, o Espírito Santo sabe, eu não queria ser pastor e muito menos estar à frente de um ministério. Mas Deus quis assim. Eu já vi líder chegar para mim e falar assim: pastor, eu não quero. Ótimo, fica à vontade, você quer entregar? Você só trata com Deus, porque eu creio que até aqui a gente tem ouvido Deus. Pastor, eu não me sinto capaz. E quem falou que você precisa se sentir? O justo não vive pela fé? Ou a gente crê ou não crê. Arão está lá. Mas estão lá outros 11, querendo uma autoridade que não foi dada a eles. Cuidado para não viver sonhando com uma autoridade que não foi dada a você. Meu irmão, a tua alegria, a minha alegria, a nossa realização é viver a autoridade que Deus nos deu. Gente, quando alguém me convida para fazer umas viagens aí, pastor, vamos ali, não sei aonde, que é o Luiz chamou, vamos na praia, o Zé, vamos na praia, eu sou o França, vamos para a chácara. Aí você vai para esses lugares assim, às vezes você vai nos condomínios, você vê umas casas. Eu falo: Deus, eu queria ser empresário assim, eu ganhar dinheiro. Eu ia ajudar as pessoas, Deus, eu não ia ser canguinha não. O Senhor sabe ajudar a tua obra. Até hoje Deus não me deu autoridade para ser rico. Não me deixe passar fome, sou próspero. Alguém aqui mais é próspero? Mas rico não deu. E eu oro, não para ser rico, amante da riqueza, mas para eu poder fazer mais pela minha família e pelos outros. Pela minha família também, gente. Eu também quero uma casa boa, um carro bom, fazer bons passeios, desfrutar do melhor da terra. Mais alguém? E servir o próximo. Mas eu prefiro ficar na autoridade que Deus me deu. Eu não vou negociar o que Deus me chamou. Se perceber que está começando a bagunçar a coisa, então deixa isso de lado e segue aqui. Cuidado para não tentar surfar numa onda que não é tua, você vai quebrar a cara. Tem 11 homens brigando por algo que não é deles, por causa de uma família que inflamou todo mundo. Uma família inflamou todo mundo, cuidado. Um murmurador inflama um monte de gente. Quantos atendimentos eu e o pastor já tivemos ao longo dos anos, e vinha alguém falar assim: não, é que tal pessoa falou umas coisas, eu saí da igreja. É porque tal pessoa falou umas coisas, eu saí da igreja. Tal pessoa falou umas coisas, caramba, essa pessoa, o que ela vai falar para Deus no dia do juízo? Ela tirou tanta gente da igreja assim, murmurando, falando mal. Gente, aquela rebelião gerou morte. Olha aqui a sequência. A morte foi no capítulo anterior, tá? Nós não vamos ler aqui a morte, está no capítulo anterior, depois você lê em casa. Agora vamos na sequência aqui. Verso 6. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, por cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho, diante ali das tábuas da aliança, do mandamento, tá? dos mandamentos. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho. Vou enfatizar isso aqui. Diante da palavra de Deus. Cada um revela quem é, quando é colocado diante da palavra de Deus. Lembra que nós lemos lá no Salmo 92? Florescerão, plantados onde? Nos átrios de Deus. Aqui. Lá no lugar mais íntimo do tabernáculo. Lá diante da arca da aliança, onde ficam as tábuas dos mandamentos. Foi para lá que Deus mandou levar as 12 varas. Aí diz então: sucedeu que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzia flores e brotava renovos, e dera o quê? Irmão, fica no teu propósito, porque vai dar flor, vai dar folha, vai ter renovo e vai ter fruto. A vara de todo mundo. Pastor, sabe por que a vara de Arão fez isso aí? Porque estava em um lugar ungido. Estava nos átrios do Senhor. Lembra que a gente leu lá? Que vai florescer plantado nos átrios do... Põe lá para mim, por favor. Só que está escrito: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Plantado. Verso 14. Na velhice ainda deram frutos, serão viçosos e florescentes. E o 15.
Perdão, é o 12 que eu queria. O justo florescerá. E o injusto? Deus falou que vai fazer diferença. O que é ser injusto, pastor? Ser injusto não é só querer mais para mim do que para o outro, roubar alguém, julgar errado. Ser injusto é murmurar sobre o propósito que Deus me criou para viver. Eu estou querendo dizer para Deus que eu sei melhor do que Ele conduzir minha vida. Deus, o Senhor me chamou para isso, mas não está certo não. Eu fui chamado para viver o que o Daniel está vivendo. Eu tinha que estar no lugar dele. Eu é que tinha que estar no lugar dele. Isso é ser injusto. Alguém aqui confia em Deus? Então se alegra pela vida, pela carreira que Deus tem proposto a você. Porque é aí na presença de Deus, vivendo o seu projeto, vivendo o seu propósito em Deus, que você vai florescer, vai brotar, vai ter renovo e vai dar muito fruto para a glória de Deus. Tem gente muito boa. Vamos lembrar quem é que estavam na disputa lá? Eram 12 o quê? Príncipes, não é gente qualquer. Tem gente muito boa que está definhando, porque está invejando o propósito dos outros. Porque está vivendo com inveja. Eu queria ter a vida do outro, eu queria estar na igreja do outro, eu queria estar casado com a mulher do outro, eu queria ter o emprego do outro, eu queria o outro. Ou então dizendo assim, ele está feliz porque não está no meu lugar, se estivesse na minha pele não estava feliz assim. Vocês aí não reclamam porque vocês isso, porque vocês são amiguinhos não sei de quem. Irmão, todas essas conversas aí, nós vamos lembrar disso aqui, em nome de Jesus, isso vai cessar da nossa vida. Eu preciso florescer onde Deus me plantou. Eu preciso me florescer segundo o propósito de Deus para a minha vida. E se eu estiver plantado onde Deus me chamou para estar e como Deus chamou, fica tranquilo, que do dia para a noite a história muda. Ou melhor, da noite para o dia. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vai brotar, vai brilhar, vai mudar, vai dar certo, vai haver renovo, vai haver flores, vai haver frutos. Talvez você esteja na noite mais sombria, no tempo mais difícil, mais escuro da tua vida, mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer, viva o propósito que eu lhe propus, creia, pare de murmurar, para de ficar olhando se o outro está fazendo ou não, se o outro está vivendo ou não, foca naquilo que Deus te chamou e se prepara, as trevas vão acabar, a glória de Deus vai brilhar e você vai brotar. Voltando em Números, verso 8, sucedeu pois que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores, e brotara renovo, e dera amêndoas. Irmão, está dizendo aqui sobre beleza, está falando sobre fertilidade, e está falando sobre provisão. Você crê nisso? Diga: na minha vida vai haver beleza, vai haver fertilidade, e vai haver provisão. Esteja plantado onde Deus lhe quer. Viva o propósito de Deus. Creia. Pode parecer que você está sendo injustiçado. Continua naquilo que Deus te chamou, sendo quem Deus levantou você. E fica tranquilo, porque vai frutificar. Versículo 9. A vara de Arão mostrou honra ali. Cuidado para não querer assumir uma autoridade, uma identidade que não é a sua, hein? Aí não brota, não adianta nada. 9. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel. E eles o viram e tomaram cada um a sua vara. Sabe o que eu fico imaginando? Os 11 caras de pau, baixando a cabeça, pegando a vara. Eu imagino que no meio dos 11, certeza que teve alguém que foi olhar o nome para ver se não tinha sido rabiscado. E eu acho que foi ali que começou esse negócio do branquinho, quem é a turma aí o Zé falou que tinha um negócio aí que chamava Errorex. Eu não sou dessa época. Branquinho, Errorex, não sei o que lá e tal. Corretivo, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que trocaram o meu nome, minha vara é aquela, eu tenho certeza. Irmão, tem gente que você está provando para a pessoa pela Bíblia que ela está errada, ela ainda quer contra-argumentar. Pelo amor de Deus, não seja esse chato ao extremo. Vai prejudicar a sua vida. Creia no que está escrito, Deus vai te fazer florescer. Pastor, eu tenho dificuldade de gerar um fruto, uma confiança, a disposição, o perdão, qualquer coisa. Só creia. Se Deus permitiu você passar pelo que passou, e hoje está ouvindo essa palavra, Deus está dizendo: eu tenho um novo tempo para você. Confie. As 12 varas estão lá. 11 estão secas. Uma é tão abusada que só precisava florescer. Ela floresceu, se renovou e ainda deu fruto, ainda deu amêndoa.
Aí a gente teria que entrar numa outra mensagem sobre a amêndoa, sobre o óleo. E aí vai uma outra mensagem maravilhosa que talvez na outra quarta a gente fale dela. Sobre unção de Deus. Alguém está interessado na unção da diferença? A unção da diferença. Naquele dia, Deus disse para todo mundo: vocês podem espernear o quanto quiserem. Eu sou glorificado onde eu quero. Não tente viver. É uma mensagem até simples hoje. Não tente viver o propósito de outra pessoa. Deus vai mostrar a diferença. Cada um vivendo o seu próprio propósito. Versículo seguinte, eu parei no 9, 10. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, perante a palavra, para que se guarde por sinal para os filhos o quê? Rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Gente, a vara de Arão ficou lá, e pensa numa coisa doida. Quando a gente deve falar na próxima ministração, na continuidade dessa mensagem, quando você fala da Arca da Aliança, que é a representação, até aquele momento, a representação máxima da presença de Deus, e para muitos ainda é a representação máxima da presença de Deus no meio do povo. A Arca da Aliança ficava dentro do tabernáculo, nos átrios, no lugar santíssimo, no lugar mais, e estrategicamente colocada no meio da tenda do átrio. 7 metros para frente a cortina da entrada, 7 metros para trás o fundo, 7 metros para a direita, 7 metros para a esquerda, exatamente no centro. Quando Moisés entrava ali para colocar a vara, ou quando Arão vai exercer sacerdócio, não pode nem sair das costas. Foi lá, ofereceu a Deus e tal, tem que sair aqui, porque ninguém que é orientado por Deus, ninguém que tem um momento na presença de Deus, jamais deveria dar as costas para Deus. Hoje você vai a Israel, em breve nós iremos juntos a Israel, e você vai ver que lá no muro das orações, porque nós não vamos lá para lamentar, nós vamos orar. Lá no muro, os judeus ortodoxos terminam suas orações e saem assim. Só depois de sair de uma certa área é que eles viram, para não dar as costas para Deus. Agora, quantos nós conhecemos que foram tão cuidados, tão abençoados, tão amados por Deus e por nós como igreja, e deram as costas para todo mundo? É tempo de despertar, porque o fim é trágico de quem dá as costas para Deus. No capítulo 16, morre. Uma parte de uma família morre por dar as costas para Deus, por rejeitar a herança que Deus já tinha dado. Deus já tinha distribuído. Cada família vai ficar com a sua, com o seu papel, com a sua responsabilidade, com a sua herança. Deus já sabe o que Ele tem para fazer na minha vida e na tua vida. Fica tranquilo que Deus não esqueceu de você. Para finalizar, eu quero ir num texto que eu preciso fazer esse paralelo. 2 Reis 4. Aqui vai ser bem direto, eu não vou me aprofundar. Talvez na próxima ministração a gente aprofunde. Mas eu preciso deixar você sair daqui com esse texto também, refletindo sobre ele. Agora guarda isso aí, hein? Numa noite tudo pode mudar, porque aquilo que estava no oculto, debaixo da terra, aquilo que estava lá, a raiz, a vara que está guardada, que ninguém está vendo, ela pode florescer, ela está crescendo suas raízes, e na virada dessa noite pode ser o momento em que Deus vai mostrar a glória dele na tua vida. Permanece, não abre mão não, continua. Grava outra coisa importante: murmurador não floresce, nem frutifica. Olha para quem está do teu lado, diga: murmurador não floresce, não se renova e nem frutifica. 12 varas, hein? 11 eram murmuradores, um não. A vara do que não era murmurador floresceu, se renovou e frutificou. A vara dos murmuradores não floresceu, não se renovou e não frutificou. Por isso que tem gente que está sempre cansado para fazer tudo, porque ele é murmurador, ele não tem renovo na vida. Não renova. Nossa, nós vamos ter que limpar a igreja de novo, vai ter que carregar a cadeira de novo, vou ter que pregar de novo, Deus. Vou ter que ir para o culto de novo. Vou ter que lavar a louça de novo. Tem, irmão. Mas eu não quero mais lavar a louça, então não coma mais. Emagrece, não faz sujeira, economiza água, produto de limpeza, e nos poupa de ouvir chatice.
Nossa, tem que ir ao mercado fazer compra de novo. Não, podemos abrir um jejum coletivo em casa. Nem ao banheiro pode, porque não tem papel. Pronto. Gente, você percebeu que quando a gente... Irmão, quem nunca reclamou dessas coisas, que atira a primeira pedra? Eu já reclamei. Amém? A gente reclama de coisas que são bênção na nossa vida. Que droga que tem que ir ao mercado? Senhor, obrigado por poder ir ao mercado. Que droga que tem que lavar a louça? Senhor, obrigado. Porque a louça está suja porque alguém comeu alguma coisa nessa casa. Nossa, tem que lavar o banheiro. Senhor, obrigado porque eu tenho um banheiro. Tem que arrumar a cama, tive onde dormir. Tem que lavar a roupa, tive o que vestir. Tem que suportar essa mulher. Não, essa mulher não. Tem uma mulher para suportar, para amar. Um marido. Irmão, está dando para entender? Gente, eu ministrando aqui, eu sou meio kamikaze tem hora. Pelo amor de Deus, dá crédito à palavra, que eu estou arriscando a minha vida aqui no altar. Eu mexo em caixa de marimbondo tem hora. Mas guarda isso. Então guarda isso, hein? Essa aí é daquelas frases, sabe, Glaucio? Daquelas que a gente... Murmurador. Não floresce, não renova e não frutifica. Está sempre cansado, nunca tem beleza, a cara dele e nunca tem fruto para apresentar. Pastor, é muito difícil. Pastor, é muito difícil. Irmão, tem gente, se a gente vai fazer uma coisa na igreja, nós vamos fazer a ação, vai ter o caldo da família de novo. Isso. Tem gente que vai falar assim, nossa, de novo, para quê? Só para ouvir você. Só para a gente ter certeza se você tinha mudado ou não. Ainda não, vamos continuar pregando até que você mude. Estamos na fé, em nome de Jesus, vai dar certo, uma hora você converte. Gente, é tão bom ser feliz. Eu já fui chato pra caramba, em algumas coisas ainda sou, mas estou muito avançado. E eu hoje, nosso Deus, eu procuro ser assim. Trânsito é uma das coisas que ainda me tenta bastante. Mas em geral eu falo, Deus, quero viver feliz, quero viver leve. Floresça, irmão, é tempo de florescer e frutificar. E quem está florescendo e frutificando se renova. Porque ver as flores brotando e ver o fruto nascendo, isso traz vigor, dá vontade de fazer de novo. Gente, isso é igual quando você começa a fazer exercício e sobe na balança e emagreceu. Dá uma alegria. Igual quando você sobe na balança e não aconteceu nada, você já vai comer um pudim. Não adiantou mesmo? Comendo ou não comendo é isso aqui? Vou comer então, vou ser feliz. Já que eu não posso ter as duas alegrias, ser magro e comer o que eu quero, então eu vou ter uma alegria na vida, comer tudo que eu quero. Aí volto para mais uma, que quem nunca pensou e falou assim, que atira a primeira pedra. Porque eu estou só vendo os rostinhos felizes da vida. Está vendo, amor? Está vendo? Eu falei para você. É Deus confirmando pela palavra. Não, que a palavra minha, não é de Deus não. Não me use para suas bobagens. Mas vamos lá para o 2 Reis, para a gente terminar. É gostoso estar em família, amém? 2 Reis 4. Verso 27. 2 Reis 4, verso 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor mo encobriu, e não mo manifestou. Ai, gente, eu amo isso aqui. Eliseu é o cara da porção dobrada do espírito de Elias. Quem lembra disso? Diga amém. Porção dobrada do espírito de Elias. Elias foi arrebatado, Elias clamou, desceu o fogo do céu, Eliseu estendeu o cajado, o rio Jordão abriu. É tudo coisa extraordinária. E o Eliseu olhou e falou assim, ô Geazi, eu não sei o que essa mulher tem não. Gente, isso aqui é um bálsamo na vida do pastor. Vou sair da igreja, por quê? Estou mal e o pastor nem percebeu. Eliseu também não. E olha que Eliseu é muito melhor do que eu. Eu até hoje nunca abri um rio. Nem pulando nele. Dá uma esparramadinha um pouquinho de água, mas continua tudo lá. Nunca ressuscitei morto. Eliseu, os ossos dele ressuscitaram. Vai. E o Eliseu olhou assim, falou, a Ana está meio virada no giraia, mas eu não sei o que é. Deus não me revelou o que é isso. Se começa com T ou com C. Se é TPM ou chatice M mesmo. Deus não me mostrou, não sei o que é. Eu estou tentando, mas não descobri. Deus, o Senhor que sabe. Gente, o que eu lido com gente que diz assim, pastor, você não percebeu? Irmãos, nem sempre percebemos. Somos falhos. E quando eu vejo que o Eliseu também não percebeu, ou que Deus não mostrou para ele, Senhor, obrigado. Por que precisa estar escrito aqui? Só para dar uma imunidade para os pastores. Poucos vão dar amém, mas eu fico feliz por isso. Eliseu falou para Geazi, Geazi, ela está aflita de alma. Eu não sei o que é, Deus não me falou. E detalhe, nem filho ele sabia.
Porque ele falou, o que essa mulher pode, o que a gente pode fazer por ela? Procura saber, tal. Veja que Eliseu não adivinhou nada da vida daquela mulher. A mulher deu quarto, deu casa, comida e roupa lavada para ele. E não era esposa. Veja a história. Eliseu morando lá, falou, Geazi, o que a gente pode fazer por essa mulher? Ela não falta nada para ela, não, tem que ter alguma coisa que a gente possa falar para o rei, para o comandante. Não falta nada. Aí Eliseu fala, você vai ter um filho. Ela não tem filho, olha. Então, irmão, seja direto. O que eu preciso é isso. Vamos parar de rodear, amém? Então vamos lá. Verso 27, 28 agora. E disse ela, pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu bordão. Bordão que é o mesmo que vara, que cajado. Só um detalhe, aquela vara de Arão que floresceu, foi guardada na arca, foi feita da madeira dela um cajado. Aí, gente, a gente vai chegar logo lá no Novo Testamento em breve, tá? Aí eu estou doido para pregar. Falar em Jesus, o que tem a ver o cajado de Arão com Jesus? Logo, vamos lá. Toma o meu bordão. O ministério está nas mãos de quem? De Eliseu ou de Geazi? Eliseu. Eliseu dá então o cajado dele nas mãos de Geazi. Geazi vai com o meu cajado, então vamos resolver essa parada. Se encontrares alguém, não saúde. Se alguém te saudar, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Eliseu foi cuidadoso. Geazi, você é mais novo que eu, você pode correr, eu vou devagar. Vai correndo lá. Vai correndo que o menino está morto. Não fala com ninguém para não quebrar a conexão. Você tem que ir conectado na palavra que eu te dei. Você tem que ir conectado na unção que eu estou liberando sobre a tua vida. E lá vai o Geazi correndo. Só que esse Geazi é o cara que no capítulo 5 do segundo livro de Reis, quando Naamã é curado, ele vai atrás de Naamã pedir dinheiro. O que Eliseu rejeitou, Geazi foi buscar. Ou seja, Geazi é ganancioso, é vaidoso. Sabe o que eu fico imaginando? Geazi passando na pracinha com o cajado, com o bordão de Eliseu, dizendo, eu tenho, vocês não têm. E quem nunca fez isso, atira a primeira pedra. Quem nunca tirou foto na frente do carro dos outros? As irmãs entram na loja, prova a roupa, tira a foto no espelho e devolve. Faz o teste de make. Olha, fulana está oferecendo curso de maquiagem, a primeira é grátis. A minha irmã participa da aula grátis, tira fotos, monta um book e posta o ano inteiro. E não compra uma maquiagem e não faz o curso. Estou defendendo aí o pessoal do salão, vai lá e paga pelo menos. Gente, quem nunca fez isso, atira a primeira pedra. Eu já tirei onda do carro dos outros. Olha o carrão aqui, isso é gostoso pra caramba, gente. Imagina. A gente foi lá para a praia, o irmão falou assim, a gente via lá uns barcões e tal, eu falei, Deus, melhor do que ter um negócio desse é ter amigo de verdade que tem. Porque se eu tiver, eu tenho que manter, se eu tiver amigo que tem, eu só vou desfrutar. Irmão, desculpa se eu sou sábio. Eu não tenho tempo nem vida para cuidar do negócio desse. Se eu for uma vez por ano, 2, então, irmão, que Deus dê um iate para vocês, em nome de Jesus. E quem tiver coragem de manter o bicho, me convidar, receba a bênção aí, em nome de Jesus. Aí... O que é isso aí? O Geazi. Não é propósito dele. Eliseu não percebeu que Geazi não está na mesma página que ele. Eliseu não percebeu que Geazi não está na mesma pegada que ele. Geazi é meio corrompido. Eliseu não viu, mas Deus viu. Alguém diz assim, o pastor não viu, mas o Deus do pastor viu. Quando Geazi foi falar com Naamã, o homem de Deus, Eliseu, não viu, mas o Deus do homem Eliseu viu. O profeta Eliseu não viu o Geazi indo, mas o Deus do profeta viu. Deus está vendo quem eu e você somos quando saímos da igreja. Quem nós somos. Na hora de florescer é com Ele. Vamos lá. Deus está falando com alguém hoje aqui? 30. Porém disse à mãe do menino, vive o Senhor, vive tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu, que ela mulher estava mais conectada com Deus na hora do que Eliseu. Ela falou, não vai adiantar, você que tem que ir. Aí ele foi. Aí diz aí, Geazi passou adiante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino. Imagina o Geazi correndo, dizendo, eu vou ressuscitar um morto hoje. Eu vou contar para todo mundo que eu ressuscitei morto. Hoje o meu currículo vai crescer, os caras vão pagar pau para mim. Imagina as minas, sabendo que eu sou ressuscitador de defunto. Pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e trouxe o aviso dizendo, não despertou o menino. Aí eu imagino, Geazi foi assim, Geazi indo. Isso aí dá até meme, com o bordão do Eliseu. Tirando selfie no caminho. Geazi voltando murchinho. Que ninguém pergunte o que aconteceu. Não funcionou. Geralmente quando Eliseu usa, funciona. Será que eu não apertei o botão certo? O botãozinho da varinha mágica?
Não tem varinha mágica, irmão. O que tem é propósito de Deus específico com cada um. Não adianta eu tentar ser você e nem você tentar ser eu. A unção que Deus levantou para ser sobre a tua vida vai fluir através de você. A unção que Deus levantou para ser sobre a minha vida vai fluir através de mim. E nós não devemos menosprezar e nem competir. Glória a Deus por cada um. Aí vai chegar lá o Eliseu. Olha que bonitinho. 32. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. O que é isso aí? Eliseu não foi cumprir obrigação. Sabe qual é o problema da gente tentar viver o propósito do outro? Que a gente cansa mais rápido. A gente só aguenta o propósito que é nosso. A gente suporta. José suportou tudo que ele suportou no Egito, porque o propósito era dele. Daniel suportou o que suportou, porque o propósito era dele. Toda pessoa que tentou viver um propósito que não era seu, se cansou fácil. Geazi chegou, pôs o bordão, não funcionou, paciência, não deu certo. Ele logo volta, logo desiste. Irmão, me dá uma birra quando eu falo com alguém assim: ô fulano, você viu o fio aí? Não, então pastor, a gente pôs, não deu. Mas vocês tentaram uma outra opção? Não, pastor, é porque ele não está entendendo qual que é o propósito nosso. Gente que está no propósito com a gente vai procurar alternativa. Peraí, não deu assim? Você quer uma pessoa aqui que vive muito, muito próximo do propósito da visão desse ministério? Não é o único, Zé Paulo. Gente, se eu falar para o Zé Paulo, Zé, a gente precisava arrumar um negócio na porta, ele vai ser mais perseverante que eu para aquilo. Porque um propósito dele ficar até a porta dar certo. O meu daqui a pouco falando, deixa a porta assim mesmo, amarra um arame aí que eu vou preparar a palavra. Porque o meu propósito está na palavra. O dele é que tudo esteja perfeito para que a palavra seja pregada. Quem está entendendo? E qual que é o meu? Ah, pastor, não gostei que você deu o exemplo do Zé Paulo. Então vai para a fila lá dos 11. Vara ruim. Vara seca. Não, irmão. Aqui a gente é tudo vara de Arão. Aqui é tudo vara de Arão. Você pode dizer, eu sou vara que floresce, que renova e que frutifica. Diga, minha família também é. Sabe o que Eliseu fez? Funcionou o cajado? Não, deve estar contaminado com Geazi, pecador. Já sei, deitou em cima do menino. Sabe o que Eliseu fez? Começou a derramar a vida dele ali. Deus, a minha vida pela dele. Porque o que Eliseu está fazendo é projetando a vida dele sobre o menino. Não fala qual a oração que ele fez. Mas o que eu entendo é Eliseu colocando a vida dele sobre a do menino. Talvez Eliseu tenha dito, Deus, se for o caso, tire então a minha vida, mas não me deixa passar essa vergonha. Essa mulher não pediu filho, essa mulher só fez bem para mim. Agora eu venho, profetizo que ela vai ter um filho, ela tem um filho. Agora o menino morre, essa mulher está frustrada, devolve o menino e pode me levar porque já está bom. Não estou dizendo que ele fez essa oração, só estou viajando na palavra, amém? Ele projeta a vida dele, boca sobre boca, olho sobre olho. E aí a Bíblia diz que a carne do menino aquece. O que é isso aí? Ele derramou o suor dele, ele se gastou sobre o menino. Porque o propósito era dele. O teu propósito você se gasta sobre ele. O propósito dos outros a gente faz só obrigação. Eu percebo fácil quem está na visão, quem ama esse propósito que Deus nos deu como ministério. E quem está assim, quando fala de alguma coisa a pessoa para no primeiro obstáculo ou segundo. Quando a pessoa não me traz alternativa, quando a pessoa não fica no meu pé para a gente melhorar as coisas. Porque eu não consigo correr em todos os lados ao mesmo tempo. Aí eu percebo quem está no propósito é aqueles que, no bom sentido, me enchem a paciência. Luciano, eu nunca pedi para ele mandou no meu e-mail a lista todinha de entrega de alimento e quantos quilos. Lu, eu te pedi alguma vez para saber quantos quilos nós entregamos de alimento? Nunca. O que é isso? Propósito. Eu não pedi, ele fez. A Bíblia diz que o servo que faz só o que é pedido, Jesus falou sobre isso, é chamado de servo inútil. Jesus falou isso. Eu não pedi para ele calcular o peso da cesta e saber quanto em alimento a gente doou. Ele fez. Ele abraçou aquilo como propósito. Ele é maior? Ele é menor? Não, ele está cumprindo dele, eu estou cumprindo o meu. Vamos florescer, é tempo de crescer. Vamos finalizar aqui. 35, depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, tornou a subir, quer dizer, ele ficou andando. Ele está ali se gastando e se estendeu sobre ele, de novo. Então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse, chama essa sunamita. E chamou-a. E veio a ele e disse a ela, chama o teu filho. Agora Geazi está no lugar certo. Qual que é? Geazi é o auxiliar do profeta, não é profeta. Eliseu foi profeta na sucessão de Elias. Geazi não foi profeta na sucessão de Eliseu. Eu tenho muito temor para não entregar algo para alguém que não está apto ou chamado para aquilo. Agora, se Deus colocar no meu coração de te chamar, creia, ore a Deus, porque
Quando Deus dirigiu Elias a ungir Eliseu, a coisa funcionou. Geazi, fora do propósito, deu errado. Geazi dentro do propósito, vai lá e chama a mulher. Ele consegue fazer isso. Enquanto Eliseu cuida do menino, Geazi busca a mulher. Isso é bom, ajuda, é útil. É útil. O problema é tentar viver fora. As 11 tribos, os 11 príncipes são bênção, cada um dentro do seu propósito. Mas o sacerdócio é de Arão. Quem está entendendo? Floresça e frutifique no propósito que Deus tem para a tua vida. Para de tentar viver o propósito dos outros. Não é a vara, então a de Arão era melhor, a vara de Geazi era melhor, a de Eliseu era melhor. Não, irmão, não é a vara que é melhor, é a pessoa que está vivendo e florescendo e frutificando segundo o propósito de Deus com a sua vida. Que seja de hoje em diante, cada um de nós vivendo o propósito de Deus com a nossa vida, e assim possamos crescer, florescer, nos renovar e frutificar para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. Só quem crê diz, pode aplaudir a Jesus porque Ele merece.